nossa diferença para o chimpanzé é que nós temos um computador quântico à nossa disposição, que é a nossa neshoma. Só que para nós adentrarmos a essa neshoma, não é pode entrar que a casa é sua. Tá? Existe toda uma operação que eu tenho que fazer nesse mundo. Tem toda uma operação que eu tenho que fazer nesse... Eu vou tirar isso daqui que você já viu. Eu tenho que fazer toda uma operação nesse mundo. Eu tenho que liberar duas ligações. Eu tenho que liberar o Nefesh Tartânia, que está dentro do campo, em coerência quântica, o Nefesh Eleina, que está na membrana. Eu sei que poucos entenderam. Tá? Meu corpo, dentro do meu corpo, tem uma instrução quântica. Einstein está falando de vontade, né? Tem algo que ocorre dentro de mim, tá? Que eu não sei explicar exatamente por que ocorre. Tá? Por exemplo, tem irmão que gosta de tocar violão. Tá? Então, tem irmão que vai para a festa, numa reunião, se achar um violão em pé numa parede, ele passa a noite tocando violão. Tá? Então, tocar violão é mais importante do que a reunião. Tá? Então, da onde vem isso? Tá? Isso vem de uma instrução quântica que está no sangue. É o Nefesh Tartânia. Tá? Está no sangue. Por isso que a Torá é tão enfática que nós não podemos ingerir sangue, em hipótese nenhuma. É uma coisa interessante, eu não sei qual é a religião. Tem uma religião aí americana, né? Que proíbe até transfusão de sangue, né? Eu não sei qual é a religião. É o Testemunho de Jeová. Ah, Testemunho de Jeová, então. O sangue, ele traz uma instrução quântica que Moshe Haim Luzzatto, né, deu esse nome, Nefesh Tartânia. Tá? O Nefesh Tartânia, na realidade, é o que nós chamamos de Acharkel. Tá? É o Acharkel genético. Porque nós somos uma máquina genoquântica. Tá? Genoquântica. Nós somos gerados por genes que vieram de pais, mães, avós, bisavós e tataravós. Até a quarta geração. A Torá fala, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Tá? Mas hoje nós sabemos que é mais ou menos até a terceira geração a influência é forte. Quer dizer, bisavô, avô e pai, então isso está dentro desse composite genoquântico de uma criança. Tá? Ela tem essa instrução quântica dentro dela. Tá? Essa instrução quântica, ela é genética. Ela é relativa ao DNA, que é... O DNA não é atômico. O DNA é uma instrução quântica que está dentro de nós. Tá? Agora, é impressionante, porque o que a Torá diz? Né? Se eu me mantiver na Kashrut, tá? Eu me elevo fisicamente e espiritualmente. O que a Torá diz? Não existe elevação espiritual sem a elevação corporal, do corpo, da matéria. Não existe, quer dizer, você não vai conseguir ser uma pessoa de profundo conhecimento cabalístico se você for um bêbado. Se você for um maconheiro, se você for um cheirador de pó, né? Você vai acabar encontrando aí os seus pares de vida lá na Cracolândia. É
outra coisa. Se você é um estudioso da Torá, você vai encontrar os seus pares que estudam a Torá. Tá? Porque like solves like. Tá? Muito bem. Muito bem. Então, isso ocorre aqui. Esse controle do meu Nefesh Tartânia, né? O controle do meu Nefesh Tartânia, ele tem que estar em obediência à Torá. Por isso que a instrução é Naaseh Venishma. Faremos, depois ouviremos. Eu tenho que fazer. Tá? É assim, olha, você não pode beber e dirigir. Ah, pago para ver. Aí você cai na blitz. Não, você tem que obedecer. Tá? Ah, mas tem gente que bebe e não cai na blitz. Pode até ser. Tá? Mas você tem que obedecer. Tá? Okay? Então, a Torá nos coloca dessa forma. Para eu elevar a minha parte inferior, que é Nefesh Tartânia, né? A minha parte inferior. Para eu elevar a minha parte inferior, eu tenho o quê? Que ruminar e engolir Shabbatot. Ruminar e engolir Shabbatot. Ruminar a Torá e engolir Shabbatot. Tá? Okay? Então, a única forma de eu me elevar fisicamente, é eu me ocupar das coisas da Torá. O meu cérebro não é um computador quântico. O meu cérebro é um computador genoquântico. Ele é genético. Ele vira pó. O irmão, quando morre, o cérebro vira pó. O cérebro era tão pouco importante no Egito que eles arrancavam pelo nariz. A única coisa que ficava no corpo era o coração. Tá? Okay? Então, como é que eu começo a fazer essa ligação entre o meu Nefesh Tartânia, que está no corpo, e o meu Nefesh Eleina, que está no meu lado quântico, tá? Me ocupando das coisas da Torá. O zelo pela mitzvah é porque cada ação que eu faço aqui, a ação não está ligada ao cérebro. Quer dizer, a ação que eu estou fazendo está ligada às mitzvot, que estão no cérebro. Né? Essa ação, ela é uma ligação para com a Neshoma. E é incrível. O que a física quântica nos mostra hoje, né? Tá? Que cada partícula mensageira estabelece um tipo de campo. Se eu me formato em fótons, eu sou campo eletromagnético. Tá? Se eu me formato com uma determinada mitzvah, eu melhoro um osso, um nervo. Tá? Tanto assim que o irmão ele fica estressado, tem irmão, né? Que fica estressado e trava o ciático. O irmão está preocupado, estressado, dor de cabeça. O irmão está estressado, preocupado, trava o intestino. Tá? Okay? Por quê? Porque a mitzvah é uma ação que se transforma em um impulso quântico. Não tem outra alternativa. Tá? Hoje nós sabemos, Ari Hakadosh, 1500, né, no livro Sharei Kedushá, ele mostra como cada uma das 613 mitzvot está relacionado a um órgão do corpo. A maçonaria, por exemplo, coloca lá as 12 ferramentas de medição, porque o nosso organismo possui 12 glândulas que regula. O que são as glândulas do organismo? As glândulas do organismo são essa válvula aqui, ó. Essa válvula aqui. Tá? Libera mais, menos, mais, menos. Tá? Okay? Se o irmão
está com a tireoide preguiçosa, está sempre com sono. Seu irmão está com a tireoide acelerada, está sempre agitadinho. Tá? Então, nós temos no corpo 12 válvulas dessas. Nós temos na loja 12 ferramentas. Nós temos ao longo do dia 12 horas, ao longo da noite 12 horas. Nós temos 12 signos, nós temos 12 meses. Tá? Nós somos feitos de carbono 12. Tá? Então, é importante o irmão ter isso em mente. Então, para que eu seja um elemento quântico, né, que eu consiga ter controle do campo, tá? Lembre-se, eu tenho trilhões de campos quânticos dentro de mim. O rim é um campo quântico diferente do fígado. Tá? Os olhos são campos quânticos diferentes do... Tá? Por quê? O resultado é a vibração do campo. Tá? Okay? Então, para eu conseguir ter essa ligaçãozinha aqui, se chama Nefesh Elena, né? Eu tenho que ter o meu Nefesh Tartânia elevado, controlado, administrado. Eu, por mim, não consigo fazer. Eu preciso ter um manual para isso. É a Torá. É o Rumash. Tá? Eu preciso ter. Tá? É assim, ó. O irmão vai lá tirar o passaporte. Vai lá tirar o visto para os Estados Unidos. Tá? Ó, o irmão Hugo entrou aí. Vai lá tirar o visto para os Estados Unidos. Ele não vai chegar lá no consulado americano. Ó, o que eu tenho é isso aqui. Ele tem que levar segundo o padrão exigido pelo consulado americano. O formulário preenchido da forma correta. Se ele não fizer isso, ele não recebe o Visa e não entra nos Estados Unidos. Tá? Então, se eu, no meu plano, nesse mundo, Olam Hazé que eu estou, no meu mundo de Asiá, se eu não vivo, se eu não mantenho uma vida, me ocupando das coisas da Torá, tendo zelo pelas mitzvot, e ve'et hinur, né? Se eu não tenho, tá? Deixa eu pegar aqui. Se eu não tenho, onde é que eu coloquei? Agora eu não me lembro onde é que eu coloquei. Peraí. Eu já acho. A cadeira vai ficar mais alta. Tem essa promessa aí. A cadeira vai ficar mais alta. Aqui, achei. Tá? Tem essa promessa aí da cadeira mais alta. Se eu me ocupo das coisas da Torá, aqui sou eu. Aqui sou eu. Toda energia quântica que chega em mim, ela vem para mim. Mas eu só consigo capturar aquilo que eu me preparei para receber. Por isso que ocupar das coisas da Torá é tão importante. Porque quando eu me ocupo das coisas da Torá, como é que eu me ocupo das coisas da Torá? Não ficando mais do que 3 dias sem estudar a Torá. Tá? Ou seja, a Torá é um manual quântico especulativo. Quer dizer, estudar não é ler. Hein? Tá? Ler é uma coisa. Você pode ler e não entender nada. Tá? O Calbi Peixoto cantava em inglês, mas ele não sabia inglês. Tá? Tá? Eu me lembro que o Eluf, Capitão Leite, disse que a filha dele, de 5 anos, né, cantava em japonês. Mas ela não sabe japonês. Tá?
Ok? Então, ler não é saber. Você pode ler e não saber nada. Tá? Por exemplo, eu cheguei na Turquia e comecei a ler as placas. Aí perguntaram para mim, você sabe turco? Eu disse, não. Eu estou lendo como assim, português, tipo português. E é parecido. Ah, parecido. Por quê? Porque durante séculos a Turquia, na realidade, era Constantinopla. Quer dizer, era uma sede do Império Romano. Então, a fonética é latina. Na Malásia, a mesma coisa. Eu vi os camaradas da mesa. Pô, mesa. Pô. Então, os portugueses passaram por aqui. Então, eu comecei também a bisurar lá. Eu não sabia malay, mas me comuniquei em malay. Entendeu? Mas eu não sei. Tá? É diferente. Tá? Então, eu preciso me ocupar das coisas da Torá. Estudando como a gente estuda. Ruminando terços e quintos, como a gente faz. Tá? E engolindo no Shabbatot. Eu estou me ocupando. Eu estou preparando o meu CLI. Olha eu aqui. Eu aqui. Tá? Eu recebo. Mas eu só fecho o ciclo se eu compartilhar o bem que me faz bem. Se eu instruir como fui instruído. Por isso que Rabi, ele coloca lá nas suas crônicas, ele não, né? Colocaram nas crônicas dele, né? E de ensinar. É a única ordem que tem. Se vocês estudarem as quatro crônicas, 3 sinóticas e uma tipo grega, né? Que é o de Yohanan, né? Se for lá estudar, você vai ver que a única ordem que tem lá é ir de ensinar. Não tem outra. Tá? Que é isso daqui. Oh, bom mestre. Não, bom é só o pai, ó. Bom é só o pai. Tá? O bom é a quanta. Só a quanta manda. Tá? Agora, eu tenho que ser capaz de receber o quantum. Por isso que na Kabbalah se usa a expressão We are nothing but spark collectors. Nós não somos nada além de coletadores de quantum, de sparks. Tá? Aí eu estou aqui, eu estou recebendo. Então o irmão, por exemplo, está estudando um assunto que não é da Torá. Mas ele está com a mente dele ocupada das coisas da Torá, porque ele ruminou e já engoliu na semana anterior. Tá? Ele consegue ter uma ideia associada que ele não sabe de onde veio. Não, ele veio daqui, porque ele está recebendo tudo, inclusive aquilo que ele não sabia. Por isso que o cabalista, os Mecubalim, eles dizem, né, você chegou no grau que você nunca alcançará. Por quê? Porque à medida que a gente evolui, a gente recebe mais. E como a gente recebe mais, a gente vê que a gente ainda não sabia. Recebe gratuitamente. Gratuitamente. É incrível isso. É difícil, né? Porque o cristão, ele acha que precisa de um milagre. E não precisa de milagre nenhum. Você só tem que fazer essa mecânica, que é quântica, que está em livro-texto. Tá? É que a pessoa não quer ter esse esforço que o nosso poderoso Einstein coloca aqui, né? Reinforcement mechanism, understanding and conviction, role modeling, confidence and skill building. O pessoal não quer fazer isso. O pessoal quer chegar lá, pastor, aqui está o envelope com dinheiro, ora por mim e pede um milagre na minha vida. Não vai conseguir. Né? Não vai conseguir. Porque você é o seu fazedor do seu próprio milagre. Tá? Porque essa é a mecânica. Porque isso é mecânica quântica. Tá? E aí, nós vimos o quê? Nós vimos que a nível de ciência, a inteligência artificial
nos deu essa imagem do que é uma partícula. Tá? O que é uma partícula.